Ô, Gustavo, eu não vou Oi. conseguir ligar minha câmera hoje não, porque eu uso meu celular para conectar com o meu computador, só que hoje eles não querem ligar. Aí eu não vou conseguir ligar a câmera Ah, hoje. tudo bem, sem problemas. Obrigado pela informação. Quem puder, mantenha aí só na entrada, né? Até esse primeiro momento. E depois, quando a gente começar a aula, e pode desativar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Júlia, eu respondi a sua... Júlia, ei, eu respondi a sua pergunta. Não respondi ou não respondi? Você manda mensagem, mas eu acho que eu esqueci de responder de volta. Tá, mas eu respondi. Então, pelo menos, eu tirei sua dúvida ali. Dá uma Você só conferida se eu... perguntou, Ah, só perguntou qual era a questão que eu queria. Aí você... eu não te respondi? Qual é verdade? Qual daquelas era? Eu não sei qual que era, porque tinham 3 questões. Me fala que terminando essas 2 aulas. Depois você me fala no privado lá no WhatsApp que eu respondo para você a terminar as aulas, tá bom? Eu pensei que eu tivesse respondido. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Olha só, deixa eu chegar mais umas pessoas aí para a gente que já está na sala. Essa primeira aula, ela vai ser uma aula mais informativa, tá bom? Então, ela vai ser uma aula onde que a gente vai observar aí quais são as novas normas quando retornarmos, né? Para quem for retornar, evidentemente, às atividades presenciais. Terão um monte de situações que a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado dentro da escola e elas vão se diferenciar muito da rotina normal que a gente tinha antes de parar, entendeu? Então, eu vou passar essas normas nessa primeira aula e terminando a gente dá sequência aí em Química 2, a gente vai começar a Química 2 hoje, tá? No livro 5 de Química 2, que é sobre equilíbrio químico. Aí a gente vai começar determinando isso aqui, a gente começa a aula no livro 5, capítulo 15, Química 2, tá bom? Equilíbrio químico. Então a gente vai observar algumas coisas aí dentro desse processo, tá bom? Ô, No Gustavo, primeiro... Oi. por que que, assim, uma opinião minha, tá? Por que que você não acaba aquela matéria de Química 1 que você começou a explicar ontem? Porque, tipo, aí dá continuidade no raciocínio, sabe? Eu acho Tá, que para fica mim mais também não tem fácil. problema nenhum. O que for melhor para vocês. Ok, pode ser. Dá nada. Então a gente continua falando de Química 1, sem problemas. Capítulo 16 aí nesse caso, tá, pessoal? Livro 5, só que é o capítulo 16. Aí a gente fala sobre isomeria geométrica. Para mim não tem problema nenhum, não. A gente pode ir para qualquer lado da química que flui. Não tem problema. Deixa só chegar mais pessoas aqui, que aí a gente inicia, tá? Então, essa primeira aula vai ser uma aula mais informativa. Se vocês tiverem qualquer pergunta durante a fala, né, vai ser mais uma exposição do material. Então, durante a minha fala, não tem muito o que explicar, tem mais o que mostrar e falar, né? Então, durante a minha fala, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar que eu paro e tento responder conforme também eu tenha conhecimento, porque é tudo muito novo para todo mundo. Então, a gente só vai conseguir verificar se isso que eu vou falar aqui hoje, de fato, né, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos dentro de todo esse conjunto de coisas que a gente vai ver hoje, só quando a gente começar a voltar para a sala de aula. Então, tais normas que eu vou passar aqui hoje, elas vão se aplicar exclusivamente aos alunos que vão retornar. Claro, né? Porque você não vai cumprir essa norma dentro da sua casa. No sentido assim, você não vai ficar de máscara dentro da sua casa, né? Você não tem todo esse contexto que vai girar aí em torno do retorno das aulas presenciais, tá? Então, para a gente continuar falando, para a gente começar, na verdade, eu vou começar aqui falando dessas normas, terminando a gente continua o capítulo 16, tá? Tá até aberto aqui. Capítulo 16 sobre isomeria geométrica. Então, ao invés de fazer o capítulo 15, né, da introdução do capítulo 15, eu vou dar a introdução do capítulo 16, introdução não, perdão, a continuação do capítulo 16, para que a gente tenha uma consciência aí melhor
do ponto que eu parei na aula de ontem. Cadê o meu material? Aqui. Olha só, eu vou deixar já exibido. É um protocolo de segurança para o retorno das aulas presenciais, tá bom? Então terão diversas situações que, claro, vão ser reforçadas ao longo do processo de retorno para quem for retornando. Então existirão diversas situações que a gente vai ter que se, digamos assim, policiar, vamos colocar essa palavra, né? Se policiar, se controlar em determinados momentos para poder seguir ou tentar ao máximo seguir as orientações que são estabelecidas não pela escola, tá? Mas não somente, mas pelo governo, né? Pelos governos de uma forma geral. As secretarias de educação emitiram normas orientativas para que aconteça o retorno gradativo ao longo desse período aí de 2 a 3 meses que a gente tem de restante de ano, de 2 meses, né, para o fim do ano letivo. Bom, esse documento ele conta com algumas partes, eu não vou ficar falando as partes, mas são várias partes, eu vou passar por elas já direto. E foi elaborado por uma equipe da escola juntamente com um representante de pais, tá bom? Então teve a equipe escolar, representantes de pais que montaram e elaboraram as normas, no sentido assim, o governo emite, a escola analisa todas as normas, porque o governo dá a orientação geral e adequa essas normas, é claro, dentro do que foi especificado para a realidade da escola, tá? Então, primeira coisa que vai ser obrigatório para quem for retornar, né? Aí, no caso dos professores, isso já não é opcional mesmo, então todas essas normas a gente vai ser seguido, porque vão voltar. Agora, para os alunos que escolheram voltar para o ambiente da sala de aula, né, retornar às atividades presenciais, o primeiro ponto vão acontecer aulas simultâneas, então existirão, essa aula online ela vai continuar acontecendo, só que na sala de aula, tá? Então, serão momentos desta forma, só que na sala de aula, então eu vou estar dando aula para quem está ali presente e para você que escolheu ficar em casa, tá? Serão momentos sincronizados. Primeira coisa que vai ser obrigatório, todos os alunos, funcionários que entrarem no ambiente escolar terão a temperatura aferida, tá? Então, para acessar a escola, né, antes de você entrar na escola, não vai ser aquela entrada que entra todo mundo de vez. Vai ser uma entrada organizada, um por vez ou poucos alunos por vez, tá? Todos antes de entrar terão a temperatura medida, tá? É importante também que você faça a aferição da temperatura em casa antes de sair, se possível, sempre que possível, tá? Para evitar qualquer coisa, porque se você tiver com algum sintoma, a gente vai ver daqui a pouco que é orientado que você fique em casa se você não está se sentindo bem naquele dia, né, em termos de sintomas gripais, essas coisas assim. Então é legal também, se tiver um termômetro, mede sua temperatura, pô, tô legal, vou para a escola, beleza. Pô, minha temperatura está um pouquinho elevada, não sei, desconfio, ligo para a escola, olha, estou desconfiado de alguma coisa, sem problemas, tá? Então é só informar, mas ao chegar na escola, todas as temperaturas será medida a temperatura de todo mundo. Nas entradas haverão tapetes higienizantes, então passar aqui em cima, limpar o tênis, né, bem, nessa sequência aqui terão nas entradas específicas vários tapetes ao longo da escola, então limpar o pezinho e entrar. Corrimão, evitar, porque a gente é automático isso, por isso que eu estou falando, não estou falando não usar, eu estou falando mais evitar o uso do corrimão. Tudo que for bloqueado, né, que não for permitido para o uso dentro da escola, será isolado com essas faixas aí, ou com essa faixa amarela e preta, ou com uma faixinha vermelha, tá? Então, tudo que tiver com essa faixa não é para tocar, não é para sentar, não é para fazer nada, tá isolado, você não pode usar, tá? Nem você, nem ninguém de dentro da escola, tá? Isso é geral para todo mundo. Então, evitar ao subir as escadas o corrimão, porque, né, ali é um local onde há um grande fluxo de pessoas, então pode ser que toque venha a levar a alguma contaminação, tá bom? Máscara. Tenha no mínimo 2 a 3 máscaras dentro da sua bolsa, isoladas numa sacolinha, guardadinha bonitinha.
ou em 2 sacolas, preferencialmente, né? Uma vazia e uma com as máscaras. Ambiente escolar, entrou máscara, não vai tirar a máscara, só, claro que para beber água você vai tirar, mas você não vai tirar a máscara em nenhum outro momento, nada para comer também, claro que você vai tirar, mas não tem essa, dentro da sala de aula tá ali estudando com a máscara na cara ali, bonitinho, e o professor também com a máscara para explicar. Então é muito importante que nesse retorno a gente mantenha o mínimo de ruído possível, porque a voz abafa com a máscara, então pode ficar um pouco complicado o entendimento, tá bom? Então a gente vai ter que analisar como que vai acontecer esse volume de voz para poder ficar num tom entendível, beleza? De qualquer forma, tem essa obrigatoriedade. Levar ao menos 2 máscaras, vocês vão fazer uma troca, né? Se levar 2, você vai fazer uma troca do intervalo. Então, teve a primeira sequência de aulas, intervalo, passou o intervalo, ao retornar para a sala, pega uma sacolinha que você vai ter já trazido da sua casa. Então, é muito importante ficar atento a esses itens, tá? O que eu tenho que levar, o que eu tenho que estar com ele todo dia dentro da minha bolsa, para não esquecer, tá? Esse tipo de detalhe, que são muitos detalhezinhos. Então, terminou o recreio, tira a máscara, coloca numa sacolinha, guarda dentro da bolsa e põe uma nova máscara. Então é importante fazer a troca pelo menos uma vez aí no intervalo. Ou quando você sentir necessário, por isso que eu estou falando, leve um pouco mais, tá? Caso você sinta necessidade. Todos os ambientes da escola estão demarcados com faixas vermelhas, que são mais ou menos os locais onde a gente vai caminhar ou por onde nós vamos caminhar. Vai ser uma coisa bem exército mesmo, tá? Bem... Tá? Não tem aquela muvuca toda quando a gente, de aluno, não tem. Primeiro vai entrar uma turma, depois entra outra turma, depois entra outra, por vez, sem aglomeração. Então, toda a escola está demarcada com itens vermelhos, com faixas vermelhas no chão, para que vocês se orientem no momento de chegada e saída, para que vocês se orientem na hora do intervalo. Então, pisos, mesas também serão demarcadas no intervalo, e para que a gente faça a circulação nos corredores da escola, tá bom? Então, tudo será demarcado, tudo será delimitado, e é claro que eu estou apresentando aqui agora, mas a gente vai conseguir visualizar isso com mais afinco na prática, tá? Então, é só uma primeira noção de como que vai estar organizada a escola nesse momento de retorno, tá? Todos os ambientes da escola têm álcool em gel, na entrada álcool para borrifar ou álcool em gel, tanto na entrada da sala quanto na entrada dos banheiros, em todos os locais que são importantes teremos álcool em gel, então, ou álcool para borrifar, tanto faz, 70%. Chegou na sala, espirrou o álcool, não entra na sala antes de passar o álcool na mão, tá? Então, chegou na sala, o álcool está na porta, aperta o gatilho do álcool, esfrega a mão, vai para o seu local, tá? Banheiro, a mesma coisa, foi no banheiro, saiu do banheiro, lavou as mãos, é preferível lavar até com sabão do que com álcool, mas lavou as mãos ali bem, saiu do banheiro, esqueci, toquei no negócio, tem o álcool ali na entrada, bota o álcool e sai e vai para a sala, tá bom? Não vai ser permitido o uso de bebedouro para beber água no bebedouro. Você não vai poder beber água, não vai ter isso, de você botar a boca lá para beber, não tem mais isso. Cada profissional, cada aluno vai ter que levar a sua garrafinha de água e o bebedouro vai ser exclusivamente para reabastecimento de água, nada mais. Então não vai ter fila para beber água, não vai ter fila para ir no banheiro, você provavelmente não vai encontrar muitas pessoas dentro do banheiro, você não vai sair com coleguinha para ir ao banheiro. Se a pessoa estiver passando mal dentro da sala de aula, quem vai vir tirar ela de dentro da sala é uma equipe da escola. Ninguém, aluno nenhum, vai ter contato com o outro, pelo menos na sala de aula. Então, se o colega está, posso levar ela na coordenação? Não, não pode. Alguém vai vir e pegar ela, tá bom? A pessoa que está passando mal. Então, tem essas normas assim, essas orientações. E em relação ao bebedouro, a mesma coisa. Não vai poder beber água direto no bebedouro. Então, não esqueça a sua garrafinha de água. Não é que você vai ficar com sede, mas não esqueça a sua garrafinha de água, porque é um item indispensável agora, nesse momento de retorno, tá? Todo mundo com sua garrafinha.
Então a torneira está isolada e tem álcool em gel ali perto. Cadeiras dentro da sala de aula estão distanciadas com 1,5 m cada, e cada carteira tem um nome, o nome do... Por isso que a escola fez o levantamento de quem vai voltar, tá? E cada carteira tem o seu nome, tem o nome da pessoa, né? Então, chegou na sala, você não vai poder puxar a carteira para sentar do lado do colega, você não vai poder fazer nada. Chegou na sala, passou o álcool ali na mão, entrou, sentou no seu local específico e ali vai ser até o final do ano, provavelmente. Não vai mudar daquele lugar, pode até ser que mude assim de posição, mas você vai ter uma carteira com o seu nome e aquela ali é a sua carteira e acabou e ponto final e é aquilo ali. Não tem sentar no colega, não tem fazer trabalho do lado do colega, não tem isso. Distanciamento é um dos itens obrigatórios estipulados aí pelo governo na hora do retorno dentro do ambiente da sala de aula. Nós também, professores, estaremos distanciados de vocês, então a gente provavelmente vai ter uma... A gente vai, é isso que eu estou vendo. O que eu estou vendo não, que a gente vai ver na prática. Como que vai acontecer para a gente, né, interagir ali, porque eu não posso me aproximar de vocês, então a gente vai ter um espaço, tá? Toda a sala, tá tudo demarcado, então esse espaço aqui, ó, onde tem essa faixa mostrado na foto, é o espaço que eu tenho para ocupar até a primeira cadeira, então eu não posso passar dele, não posso circular pela sala, não posso fazer nada, tá bom? Então, muita atenção, porque vai ser um processo diferente para todo mundo, tá, pessoal? Mas tudo será demarcado, então a gente tem um limite aí de movimentação dentro da sala. Para quem vai estudar na escola, né, que normalmente às vezes fica... que vocês eram orientados a estudar na sala do pré-ENEM, as carteiras são isoladas, então tanto na sala de aula quanto aqui na sala de estudos, vocês terão, porque não tinha como tirar todas as carteiras, porque não tinha local para colocar. Então, o que foi feito? Isoladas algumas carteiras. Tudo que tiver com a faixa de isolamento não é para usar. Carteira da sala de aula é a sua carteira com o seu nome. Então, quando você entrar na sala, você vai procurar a carteira com o seu nome, vai sentar ali e ali você vai ficar e acabou. Tá? Então, muita atenção, muito cuidado nesse momento de retorno. Não vai haver ar-condicionado, não pode ligar ar-condicionado, não pode, não adianta espernear, não adianta gritar, não pode, tá? Então, como que vai ser a ventilação? Sala, ventilação natural, janelas e portas abertas. Ai, mas é muito calor. Olha, não tem como controlar isso. Então, é uma norma, a escola tem que cumprir essa norma, porque senão ela sofre qualquer tipo de retaliação, vamos colocar assim, por parte do governo, pode haver consequências. Então, temos que seguir, tá? Seja bom ou ruim. Nesse sentido, por isso que foi dada a opção de escolha, tá? Então, nesse sentido, você não tem uso de ar-condicionado. Ah, mas eu vou sentir muito calor. Olha, felizmente aí já não posso... É outra situação que está fora do meu controle, tá? Então, muita atenção. Recreio não vai ser mais aglomerado, então não vai ser 9h30 que todo mundo vai sair. Não adianta ficar na sala de aula lá querendo sair, já está dando a hora. Não. As pessoas vão ser orientadas no momento correto a sair, sendo escalonado, ou seja, vai ter escalas. Quer dizer, vai um grupo de turmas num primeiro momento, depois vai um outro grupo, para evitar o máximo de aglomeração. Se ou não houver condição de fazer o recreio no pátio ou em outro ambiente, ele vai acontecer na sala de aula, cada qual sentadinho na sua carteira comendo seu lanche. Por quê? Porque na cantina não vai estar aberto. Não vai ter cantina, então leve o seu lanche de casa. Não tem cantina, tá? Não tem. Não pode. Não tem. A escola Cristo Rei, ela não pode. Ela. Ah, mas tem lá na faculdade. Isso é da faculdade, não é da escola. Então, vocês, alunos da escola, tanto que eu acredito que até a própria cantina já foi orientada quanto a isso, não vão poder comprar coisas na cantina. Então, aquela fila da cantina, isso não existe mais. Logo, você tem que levar o seu lanche de casa, não tem jeito. Tudo o máximo possível que você puder evitar de ter o contato com objetos que vieram de outras pessoas,
essas situações de pegar emprestado, de trocar, de dar o lanche para o colega comer, não pode mais mesmo. E me desculpem estar falando tanto não pode, é porque não pode mesmo. Infelizmente é isso, beleza? E, claro, que eu acabei de falar, não compartilhar objetos nem lanches com os colegas, beleza? Evitar deixar mochilas no chão, tá? Então, a gente lembra que ficavam muitas das mochilas no chão. Colocar embaixo da mesa ou pendurada atrás da carteira, enfim. Não deixar, evitar o chão, porque pode ser que tenha, né, algum item de contaminação no chão pelos sapatos, né, pela circulação da sala de aula. Trocas de objeto nenhuma, borracha, lápis, nada disso, nada. E aqui uma atitude mais individual, evitar levar muitos olhos, a mão e a boca no processo de, né, de qualquer coisa que acontecer. Mas nenhum objeto é possível de trocar. Educação física. Aí a educação física o professor vai explicar com mais atenção para vocês, né? Mas existem novas normas para as aulas de educação física. Algumas aulas serão na quadra, então quer dizer que podem existir aulas que não são na quadra. E em alguns momentos será na sala de aula, tá? Então, é toda uma nova rotina que a gente vai ter que se acostumar. Por quê? Porque eu, particularmente, aí é uma opinião minha pessoal, tá? Bem pessoal mesmo, não é nem profissional, é mais pessoal mesmo, que eu acredito que a gente vai ainda ter que permanecer nesse sistema, assim, nessa rotina nova aí, até um bom período do próximo ano, até a vacina sair, né? Eu estava conversando ontem com uma amiga enfermeira, aí eu perguntei, mas quem sabe, né, a vacina já sai? Ela virou para mim e fez um sinal, assim, negativo, tipo, não fica muito animado não, sabe? Então, pode ser que a gente tenha que ainda manter essas regras ainda por um bom período no próximo ano. Espero que não, mas pode ser que sim, tá? Então é importante já ir se adaptando a elas. Outras orientações. Cabelos longos, presos, tá? Tem todo um processo do porquê que isso é necessário, né? Cabelos longos, você pode tocar, passar a mão no cabelo e aí contaminar o cabelo, seu cabelo encosta em algum canto ou em você mesmo, e aí, enfim. É todo um processo, então evitar cabelos longos soltos, mantê-los presos sempre que possível. Uniforme aí, já não preciso falar que é obrigatório. Pulseira, cordão, boné, chapéu, nada disso, nada de objeto na mão, relógio, não tem. Não pode. Nem professor, nem aluno, não pode. Então, nada de adereços. Pulseira, cordões, boné, chapéu e outros. Os distanciamentos serão de 1,5 m por pessoa dentro da sala. No espaço do recreio, cada pessoa vai estar distanciada uma da outra, né, no espaço externo aí, de 2 metros de distância uma da outra. Tá? Então não vai ter lanchinho com o colega, não vai ter selfie de máscara, não tem isso. Esquece. Tá? Não tem mais aquela rotina de março, não existe mais agora, tá? Não deixar objetos no chão, não secar a mão na roupa e sentar sempre na mesma cadeira. Terá o seu nome, como eu falei, tá? Então sempre você, todo dia que for para a sala de aula, é ali que você vai sentar. Claro que tudo vai ser higienizado, a equipe de limpeza vai higienizar a sala de aula toda vez. Eu acho que até nos intervalos essa higienização vai acontecer. Então, é muito importante que vocês também mantenham essa consciência na hora que adentrar o espaço escolar. Lembrando que essas normas, elas são orientadas, elas são enviadas para aqueles alunos que vão retornar. Para quem não vai retornar, não tem o que seguir, porque você está dentro da sua casa, né? Então, ali as regras é da sua família, do seu pai e da sua mãe, tá? Então, muita atenção. Bebedouro apenas para reabastecimento, então você não vai enfiar a boca, como eu falei anteriormente. Seguir o distanciamento demarcado tanto nos pisos e nas cadeiras. Seguir orientação de distanciamento na hora do intervalo. Então vai ter equipes da escola também orientando. Senta lá, senta cá, senta ali, senta ali. Entende? Então vai ter tudo um processo. Nos momentos de entrada e saída, caminhar em velocidade adequada para o fluxo. Então manter a distância, caminhar. É bem exército mesmo, manter a distância, caminhar num padrão
para poder manter essa distância, não vai grudar no coleguinha para ir embora, não vai dar o caderno para o coleguinha levar, nem a mochila, isso não existe mais, é cada qual com o seu quadrado, cada qual cuidando do seu material, cada qual cuidando de si e cuidando de todo mundo ao mesmo tempo, tá bom? Então essa é a ideia. Nos momentos de entrada e saída, então lá no pátio, enfim, em todos os locais tem áreas demarcadas, então os alunos que forem esperar as famílias, vans e etc., para, né, retornar para casa, tem que esperar no espaço demarcado, então não pode sair dali, não vai poder sentar, nem mesmo na entrada, tá? Já vou falar disso agora, tá? Não vir para a escola de forma alguma quando você sentir que alguma coisa está errada. Então, sentiu, acordei mal, sei lá, eu acordei estranho hoje. Não é psicologicamente, mas fisicamente, né? O psicológico acaba sendo alterado também no processo, mas fisicamente eu acordei mal, não tô legal. Mãe, pai, ó, não tô legal. Será que liga para a escola? Sem problema, a escola não vai rechaçar, não vai ter nenhuma retaliação, na verdade, em relação a isso. Então, você não vai perder conteúdo, até porque a aula está acontecendo online também. Se alguém da família apresentar sintomas, então não vem, porque você pode ter se contaminado. Se você tiver com sintoma, também não vem, porque você também pode estar contaminado. Se você tiver contato, enfim. E sempre informar a escola sobre qualquer situação. Os sintomas, a gente já viu naquela apresentação que a gente fez no semestre passado, tá? Então, vocês já conhecem os sintomas, apresentou o quadro gripal, apresentou qualquer um dos sintomas. Tome consciência, não vou à escola. Não vou à escola, porque se eu tenho a oportunidade de me manter em casa em segurança e também garantir a segurança do meu colega, de todo mundo que está dentro da escola, porque senão você vai, né, imagina, você vai disseminar a coisa ali dentro da escola, não, né? Então, vou ter essa consciência, fico em casa, na minha, tranquilo, porque a minha segurança, eu me policiando, cuidando da minha segurança, eu também acabo cuidando da segurança do coletivo, tá? Então, isso é muito importante nesse momento. Apresentou, não vai, tá? Quarentena obrigatória, então, se tem os sintomas, foi confirmado lá e etc., vai ficar 14 dias, tanto os profissionais, qualquer pessoa, na verdade, que apresentar, fica 14 dias, ou o tempo que o médico estipular. Se você tiver contato ou alguma, né, alguma situação em que você teve o contato com uma pessoa contaminada, então você fica por 7. Se for confirmado, você fica aí por mais 7, totalizando os 14 aí, para ficar em isolamento, tá bom? Ou conforme o médico também manda, conforme o médico mandar, orientar, né? Então, toda vez que apresentar o sintoma, vai ficar isolado. Sala especial para isolamento, caso alguém apresente sintoma. Então, é por isso que é muito importante, antes de você sair de casa, estou bem, estou me sentindo bem agora, nesse momento, mas, de repente, fui lá para o intervalo e, de repente, do nada, porque acontece. Né? Não tem hora para começar. E não é que eu acordei agora, vai começar o negócio, mas não tem hora. De repente, saí de casa, estou super bem, estou tranquilo, estou me sentindo ótimo. Chego lá, vou para a escola, estou na escola e de repente do intervalo eu volto já. Então vai ter uma sala de isolamento para a pessoa que apresentar qualquer sintoma, tá bom? Mas aí são pontos que apresentam até algumas falhas, mas isso é geral, tá? Não tem como. Não dá para a gente fechar tudo, né? Então, né, nesse processo aí, até a pessoa desconfiar, ela já pode ter contaminado outras, então fica uma cascata. Mas não tem jeito, tá? Não tem como controlar tudo. Então, chegou, apresentou o sintoma lá, vai ficar isolado até a família chegar. Na entrada da escola, tudo está demarcado no pátio, no estacionamento. Então, está todo demarcado com faixas, com posições onde os alunos devem ficar. Então, não tem mais aquela aglomeração na entrada, tá bom? Então, quando, por exemplo, eu chegava e estava todo mundo ali na entrada. Não tem mais isso, beleza? Então, cada um vai ficar no seu espaço demarcado. A saída, a mesma coisa. Terão espaços demarcados ali para que você
Fique posicionado até a saída, tá? Até a chegada do seu familiar para a saída. Aqui a gente tem como que será, evidentemente, como que é a área da escola, né? Onde a gente tem. Então, a gente tem a quadra, enfim, os espaços da escola. Tudo isso aqui estão demarcado e tem, enfim, tá tudo demarcado. Aqui também é o espaço para saída, tá? Ó, veja que tem um tapete higienizante por toda parte. E se vocês repararem agora aqui nessa imagem, ó, o portão 2 aqui, todos estão marcados, que é justamente onde vocês vão ficar esperando bonitinhos a sua entrada. Não vai ficar para cá, né? Naquela bancadinha cheia de árvore ali embaixo, tá? Onde ficava todo mundo aglomerado, não vai ter mais. Provavelmente você também não vai poder ficar sentado lá no portão da faculdade, tá? Querendo dar um migué, tá? Esquece. Então, chegou, vai entrar para a escola. Não vai ficar em lugar nenhum. Vai ficar ali esperando o seu horário de entrada. Teremos equipamentos aí para aula online, evidentemente. E aí, chegando ao final aqui já do material, nós vamos retornar, você já tem consciência, a gente vai retornar no dia 19, né? A partir da semana aí do dia 19, nós vamos retornar às nossas atividades presenciais, tá? Que são para o ensino médio, beleza? Então, ó, depois vocês passem para os colegas, eu vou interromper só o compartilhamento porque eu vou começar a exibir a aula agora. Vocês passem para os colegas essas normas, que são as novas orientações que todos, não é só vocês, tá? Todos vão seguir quando entrar no espaço escolar. Tem alguma pergunta? Tem alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Sobre? Não? Então, deixa eu só pegar meu negócio aqui rapidinho para a gente voltar para a aula de química especificamente. Então, pessoal, ó, manter esta organização, manter esta consciência na hora que chegar lá é muito importante, tá? Para os alunos que vão retornar, então, todas essas normas deverão ser seguidas, não esquecer máscara, não esquecer objetos de uso pessoal, não esqueça, porque você não vai poder pedir emprestado, tá? Não vai, o professor não vai deixar acontecer isso na sala de aula, tá bom, pessoal? Atenção, não tem como. Então, objetos pessoais seus, óbvio, não pode trocar. Não esqueça a garrafinha, não esqueça o alimento e não esqueça a máscara e a sacolinha para guardar as máscaras. Beleza? Vou só pegar meu quadrinho aqui. Tem alguma coisa para falar? Eu vou tirar o fone agora nesse momento. Tá, peraí. Beleza. Tudo tranquilo para todo mundo? Então, olha só, pessoal, o que eu vou pedir agora nesse momento, só nesse momento aqui e hoje especificamente. Vamos mudar o link da aula. Vocês têm 2 links, não é? Para as aulas. Vocês receberam um link para a aula de laboratório e um link para a aula de química, não foi isso? Que vocês receberam no grupo? Hoje não. Hoje não? Foi Hoje um link foi só? Então, porque eu ia falar assim, vamos sair, voltar para esse vídeo não ficar muito longo, e aí quem quiser ver as normas depois tem um vídeo mais curto, tá? Mas já que só tem um link, vamos seguir. Alguma dúvida a respeito disso? Alguma colocação? Se não tem, vamos lá então. Deixa eu abrir meu quadro virtual. Eu vou tentar usar esse quadro aqui também na sala de aula normal. Eu não sei como, eu vou me adaptar ainda também, mas eu estou pensando em algumas estratégias aí, porque, sinceramente, no sentido assim, pessoal também falando, a minha maior preocupação é com a clareza da voz, tá? Porque, querendo ou não, ontem eu tive uma reunião, por exemplo, com as escolas, estão voltando, as escolas estaduais, a gente teve uma reunião, eu do lado da diretora, eu não conseguia entender
com clareza o que ela estava falando, assim, totalmente. Então, tem que fazer um silêncio, ruído tem que ser o mínimo possível, tá? Não sei como que a gente vai conseguir dar uma clareza legal na aula, mas eu espero conseguir chegar a um denominador bacana, tá? Pelo menos nas minhas aulas. Estou pensando aí numa possibilidade, mas eu não sei se vai dar certo. Ai, que legal, já está aqui, tá? Nem apaguei o quadro de ontem. Então, a Maria pediu para que eu continuasse falando aí do capítulo 16, né, que é isomeria geométrica. E aí agora, a gente vai só dar, deixa eu fechar isso aqui, a gente vai só dar uma retomada rapidinho no que a gente viu, tá? A isomeria geométrica, deixa eu ver se eu pego aqui o meu slide, para dar uma repassada rápida com vocês. Nem mandei o slide para vocês, né? Eu vou mandar esse slide, vou mandar hoje. Espera aí, deixa eu vir logo nela. Então, opa, não estou compartilhando a tela, perdão. Para quem vai acompanhar, nós estamos no capítulo 16 hoje, tá bom? Então a gente vai fazer o capítulo 16 de Química 1, a gente conclui ele agora e vamos seguindo. Então, olha só, nós vimos na aula de ontem, vou dar só uma reforçada nos conceitos em si, a isomeria geométrica, então ela também tem essa denominação, ela também é chamada de isomeria cis-trans, tá? Então, qual é a diferença? Esse nome cis e trans, ele está relacionado a uma característica exibida pelos compostos que apresentam esse tipo de isomeria, que é justamente a manutenção da sua fórmula estrutural plana, mas espacialmente os átomos estão ligados de forma distintas, tá? Então a isomeria geométrica, a isomeria óptica, ela vai girar em torno de moléculas no espaço, no meio tridimensional, tá? E aí são dois casos importantes que a gente observa a isomeria geométrica especificamente. Tendem a apresentar, não quer dizer que é porque é cíclico, não quer dizer que o composto tem dupla ligação, que ele é um isômero geométrico. A gente viu ontem que não. Tem critérios para que ela aconteça. Então, são duas classes específicas de compostos, não somente ela, mas duas classes específicas de compostos no ensino médio que a gente vai estudar, que basicamente tem a ocorrência ou tendem a apresentar a isomeria geométrica, que são os compostos com dupla ligação e os compostos cíclicos, tá bom? Então, aqui a gente viu que, na aula passada, nós temos, essas bolinhas verdes mais escuras são átomos de carbono, as cinzas são átomos de hidrogênio e as bolinhas verdes são átomos de cloro. Nós vimos que para determinar o tipo de a isomeria geométrica em um composto, nós pegamos os carbonos que apresentam a dupla ligação e verificamos quais os grupos que estão ligados a esses carbonos. Depois de verificados os grupos ligados a esses carbonos, eu traço um plano de simetria imaginário. É claro que você não vai traçar assim, você pode traçar uma reta simples. Então, eu traço um plano de simetria imaginário que corta a minha molécula ao meio. E eu observo o seguinte: como que está a posição dos grupos, ou como que os grupos que estão ligados aos átomos de carbono com dupla, nesse caso aqui, estão dispostos no plano. Se grupos idênticos, ou vou falar já pegando o link para a aula de hoje, ou grupos de maior ou menor prioridade se encontram do mesmo lado do plano, você tem o que nós chamamos de isômero cis. Então, o isômero cis, né, a isomeria geométrica, ela é chamada de cis-trans, porque serão duplas, né? Um isômero cis e o isômero trans, sempre em duplas. Cis e trans, são as duplas da isomeria geométrica. O isômero cis, ele ocorre quando você tem grupos iguais ou de menor ou maior prioridade
do mesmo lado do plano de simetria. Então, aqui, por exemplo, nesse modelo aqui, os grupos iguais, que são os átomos de hidrogênio e os átomos de cloro, que são aquilo que estão ligados aos carbonos, eles estão do mesmo lado do plano de simetria. Logo, aqui a gente tem um isômero cis. Quando os grupos idênticos ou de maior e menor prioridade se encontram em lados opostos do plano de simetria, então perceba aqui, ó, que os grupos iguais, hidrogênios, estão em lados opostos do plano. O cloro também, né? Estão em lados opostos do plano. Aqui a gente tem um isômero trans. Essa é a fórmula do composto. Ó. Cl, CH, uma dupla, CHCl. Tá? Então, a gente viu ontem que eu pego esta molécula, né? Localizo o carbono que tem dupla e verifico que está ligado a esses átomos de carbono, que são os meus grupos que eu estou comentando aqui, de maior ou menor prioridade. Então, ó, no primeiro caso, os dois átomos de cloro estão do mesmo lado, cis. No segundo caso, os dois átomos de cloro estão em lados opostos, né, do plano que divide a molécula, então tem trans. Quando for nomear, é muito importante para quem quer mais. É claro que nas regras oficiais de nomenclatura, assim, quando você vai lá, nomeie o composto segundo as regras de UPAC. Ele não quer que você coloque ali se é cis ou trans. Se você souber, claro, prefira ser sempre mais técnico, mas só se você tiver certeza daquilo que você está fazendo. Se o exercício te pede apenas para dar o nome e o PAC, é o nome e o PAC normal do jeito que a gente aprendeu. Agora, se ele pede para dar o nome e o PAC dos isômeros, olha, tem a diferença nas duas perguntas que eu fiz. Eu quero, na primeira pergunta, apenas a nomenclatura e o PAC. Então, é lá o capítulo 5, capítulo 6 que a gente viu, tá? Capítulo 5, na verdade. Regras normais. Se eu peço para você dar o nome dos isômeros geométricos daquela substância, você obrigatoriamente na nomenclatura tem que me indicar quem é o cis e quem é o trans. Porque se eu for seguir apenas pela nomenclatura convencional, eu vou dizer que ambos, aqui, ó, essas moléculas aqui, ambas são de cloro, porque são dois cloros, eteno. 1,2, desculpa, de cloro eteno. Então tá, todos são assim, os dois. As duas moléculas têm o mesmo nome, são a mesma molécula, mas o que diferencia uma da outra? A posição dos grupos. Então, quando for dar nome aos isômeros, indicar no início do nome, antes de dar o prefixo, sufixo, lá a primeira coisa que você vai colocar no nome é um isômero cis ou trans. Quando for o nome do isômero. Se for a nomenclatura convencional, é uma só, tá? Então, ó, quando for dar nomes para isômero cis-trans, indicar no início do nome se é o isômero cis ou se é o isômero trans. Você precisa me dizer. Não tem como, tá? Então, mais um detalhe aí de nomenclatura para quem está estudando química aí. Aí nós vimos o seguinte, nós vimos que para a ocorrência da isomeria geométrica não precisa necessariamente ter a dupla somente ou ser um composto cíclico. É preciso que os grupos ligados aos átomos de carbono com dupla ou do ciclo, eles respeitem essa regra, esse critério. Esse daqui é o mais importante. Os grupos, digamos assim, que estão em lados opostos, lembra que aqui tem um plano, ó. Cadê? Só um minuto, aqui. Lembra que aqui tem um plano. Então, ó, os grupos R1 e R2, R3 e R4. Então, R1 e R2 estão em lados opostos do plano, R3 e R4 estão em lados opostos do plano. Tá? Lembrando que R aqui são grupos que podem estar ligados aos carbonos com dupla. Tá? Obrigatoriamente, o grupo que está na parte superior do plano lá de simetria que a gente traça
ele tem que ser diferente do grupo que está abaixo dele no plano de simetria. Não pode ser igual. Então, R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. Mas os grupos que estão do mesmo lado do plano podem ser iguais, tá? Eles podem ser iguais. Isso. Só isso. Não tem o que mais falar. Beleza? Como eu falei ontem, a isomeria geométrica ela também acontece em compostos cíclicos, então é muito importante olhar também para os átomos de carbono de um ciclo e visualizar se aqueles átomos de carbono apresentam ou não isomeria geométrica. Então vamos lá, 1,2 de cloro propano. 1,2 de cloro, que faltou um D, desculpa. Ciclopropano. Então, ó. Vou pegar aqui. Até fiz aqui deixa eu ver aqui, vou fazer aqui do lado, tá? Tá um quadro bem extenso, mas vamos lá. Então, para os compostos... Senhor, não tem como esconder isso, não. Share computer, disable notation, hide names of annotator, breakout, space, hide float meetings control. Haha. Obrigado. Então, vamos lá. Ok. Então, a gente tem um composto cíclico. Tá, 1,2 de cloro. Então, vou botar o cloro aqui. E vou botar outro cloro aqui. Você tem que lembrar que no ciclo, cada região dessa aqui, se não tiver nada ligado, são 2 átomos de hidrogênio que existem. Tá? Então, aqui eu tenho um H e aqui eu tenho outro H. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui, tá? Então, olha só que interessante. Aqui tem se você olhar esses 2 átomos de carbono aqui, então, num ciclo, é muito importante que você esteja atento a esses processos aqui que acontecem nos carbonos, tá? Então, se você olhar... Eita. Para esses átomos de carbono aqui, ó, esse e esse. Você vai perceber que ele... Oxe, errei aqui, ó. Você vai perceber que ele... deixa aqui. Que eles podem ser locais de ocorrência de isomeria. Aqui a gente tem um problema que eu escrevi errado e já é até útil para que eu explique, ó. Se você perceber esses 2 átomos de cloro aqui, eles são iguais. Pensa, o que é que eu tenho que fazer para determinar se há ou não isomeria geométrica? Eu traço um plano de simetria que corta os carbonos que eu acho que tem. Então, esse é o meu plano de simetria. Bom, eu desconfio que ali naquela região da molécula, então por isso que é importante você ter a noção da estrutura molecular. Eu desconfio que ali naquela região da molécula é sempre entre 2 carbonos, tá? Sempre entre 2. É sempre 2. Beleza? Sempre os 2. Então, tem um plano, traço o plano. Perceba que esses 2 átomos de cloro, eles são iguais, ó. O átomo de cloro que está acima e o átomo de cloro que está abaixo do plano são os mesmos. Logo, nesse tipo de situação aqui, já apagando aqui para adiantar, não ocorre isomeria geométrica. Agora, aqui não é esse cloro, aqui é um hidrogênio. Agora sim. Se você reparar, ó, R1 é diferente do R2. Ó, R são as coisas ligadas aos carbonos. R3
é diferente do R4. Beleza. Agora eu tenho que determinar que tipo de isômero é esse. Por enquanto, a gente não sabe as regras de prioridade, a gente olha para os grupos. São iguais? Ah, são iguais. Então, perceba que grupos iguais, tanto cloro quanto hidrogênios, estão do mesmo lado do plano. Logo, esse daqui é um isômero cis. Se eu quisesse escrever o isômero trans desse composto, eu simplesmente pego um dos grupos iguais, e troco de posição. Então aqui, ó, o R4 vem para o lugar do R3, né, que era o nosso R4 de roxo, e o R3 vem para o lugar do R4. Então, ó, grupos iguais em lados opostos do plano, agora sim a gente tem um isômero trans, tá bom? Então, tanto no ciclo quanto em uma cadeia aberta com dupla ligação, é sempre, a ideia é, tenho uma noção da estrutura da molécula, analiso a molécula. Qual a região da molécula em que eu desconfio que exista isomeria geométrica? É essa região aqui, tá? Lembrando que isso daqui não é uma dupla, deixa eu até melhorar, isso aqui é um plano, mas ficou... Isso aqui é um plano de simetria. Pronto. Então, ó, a região da molécula em que eu desconfie que ali exista isomeria geométrica, traço um plano de simetria que corta os dois carbonos, porque serão dois, da minha molécula. E verifico se primeiro ela respeita o critério. Se respeitar, beleza, isomeria. Qual é o tipo? Cis. Os grupos iguais estão do lado opostos? Estão do mesmo lado do plano? Cis. Estão em lados opostos? Trans. Então, atenção a isso. Bom, agora imagine que eu tenha a seguinte situação. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisinha para falar. Ok, ó, lá no primeiro lado são cis, no segundo lado são trans. Cadê? Aqui. A isomeria cis-trans, olha só, isso daqui é interessante, que é um conhecimento, tá? Ela está presente nos óleos vegetais, os chamados poliinsaturados, devido às ligações duplas presentes nas moléculas, tá bom? Então, óleos vegetais, isso foi uma questão, inclusive, de Enem, teve uma questão no Enem que comentou isso, sobre isso. Ele dava várias moléculas com dupla, enfim, várias estruturas moleculares de ácidos graxos, né, e gorduras, enfim, e perguntava qual das moléculas acontecia a isomeria geométrica cis-trans. Não são todos, tá, pessoal? Não quer dizer que tem dupla, aconteceu. Tem que ter a dupla e respeitar o critério que a gente viu anteriormente. Não é o fato de ter dupla, não é o fato de ser um ciclo que ele vai ter a isomeria geométrica. Então aqui, ó, nós temos alguns exemplos e perceba que o último ele não é cis nem trans porque ele não tem saturação, beleza? Então atenção, porque um caso comum de isomeria geométrica ocorre junto aos ácidos, né? Aos ácidos graxos, beleza? O que é isso que tem aqui atrás? Não sei. Apaguei. Estava atrapalhando. Aqui um outro processo interessante, quando as margarinas são produzidas, né, que é o óleo, a gordura vegetal, né, né, converte um material líquido, que é o óleo vegetal, em um material sólido, que é a gordura. Então, quando as margarinas são produzidas visando a obtenção de consistência sólida, elas passam por esse processo. A gente vai ver isso nas reações orgânicas, tá bom? Chamado de hidrogenação, tá? Então, a hidrogenação satura as moléculas, favorecendo o aumento do colesterol e triglicerídeos. Então, esse processo é um processo também que envolve isômeros cis-trans e a gente vai ver também
dentro do ensino aí da química orgânica, só que no capítulo 18, tá? Que é quando a gente começa a ver as reações orgânicas, tá bom? E aí a gente vai para a parte interessante, que são as regras de nomenclatura, é ótimo, mas que são as seguintes regras. Deixa eu apagar isso aqui que está me incomodando. Não, vou apagar não. Só fazer um espaço aqui. Seguinte, imagine que eu tenha isso aqui. Espera aí. Tá. Não. Deixa eu melhorar. Tá bom, vou manter assim. É só para eu poder me situar aqui. Aí vamos lá. Não, vou apagar assim. Imagine que eu tenha isso aqui. Vou botar os halogênios só para ficar mais fácil. Até troquei aqui, né? I. Imagine que eu tenha essa molécula, ou eu fiz lá a minha conversão, depois eu faço umas conversões para vocês. E eu fiz lá a minha conversão, né, de estrutura. A conversão que eu falo é: transformo a minha fórmula estrutural, né, numa escrita, é a mesma escrita, mas em uma escrita onde eu observo apenas os carbonos com dupla, né, e o que estão ligados a ele, que é tudo aquilo que vai formando a molécula, evidentemente. Ó, tá ligado um grupo CH3, tá ligado um hidrogênio, então eles estão aqui. Só estão para cima e para baixo para que eu consiga definir o que é cis e o que é trans, senão não tem como eu definir isso, né? Até dá para definir olhando aqui, mas é importante fazer essa modificação por enquanto, para que você, né, tenha uma consciência mais exata do que está acontecendo. Então, olha só, a gente tem essa molécula. E aí? Ó, se eu olhar, ela tem dupla. E se eu olhar, ela respeita o critério, ó. São diferentes. Aqui em cima, são diferentes. E aí? Então quer dizer que ela pode acontecer isomeria cis-trans nesse composto? Pode, porque respeita as regras, os critérios. E aí? Ah, mas não tem grupos iguais. Nem são todos diferentes. Como é que eu vou fazer agora? Aí, meus queridos, como tudo na química orgânica é feito por regras, nós temos regras de prioridades. Você pode aplicar essas regras de prioridades para qualquer situação. Se for grupos iguais e você quiser aplicar as regras de prioridade, aplique, mas se forem iguais, não faz o menor sentido você aplicar a regra de prioridade, porque é só, né, iguais que até como os exemplos que a gente estava fazendo anteriormente. Iguais, você olha, tá para cima, tá para baixo, tá em lados opostos, né? Ok, cis, trans, beleza, fácil. Quando forem diferentes, aí não. Aí quando forem diferentes, a situação ela muda um pouco, porque vão existir regras chamadas de regras de Kahn-Ingold-Prelog. Elas serão aplicadas tanto na isomeria geométrica quanto na isomeria óptica. No caso da isomeria geométrica, para identificar o que é cis-trans. No caso da isomeria óptica, ela vai identificar para qual lado a molécula vai girar, rotacionar a luz. Tá? Tem isso também que a gente vai ver no capítulo 17. Então, quando são todos diferentes, nós vamos... São sempre 4 grupos. Se vocês repararem, ó, são sempre 4 coisas que vão ficar ligados aos carbonos que são meus alvos, né? Meus alvos de análise, de observação. Beleza. Nós vamos dar prioridades, sendo o número 1 a maior prioridade e o número 4 a menor. Por que fizeram assim? Não sei. Podia ter feito o contrário, né? O 1 sendo a menor prioridade e o 4 ser a maior, mas não.
quiseram mudar. Então, o número 1 indica a maior prioridade, 2 e 3 são prioridades intermediárias e o número 4 indica a maior prioridade. Então, quando são diferentes, eu vou dar prioridade aos grupos identificando esses grupos por algarismos, de 1 até 4, sendo que o 1 é a maior prioridade e o 4 é a menor, tá? Então, muita atenção. Primeira regra. A primeira regra diz nada. Por que isso voltou, hein? A primeira regra não diz nada. Espera aí que meu livro travou. A primeira regra, ela diz o seguinte: quando todos os grupos forem diferentes, não se preocupe com essa escrita aqui. Ah, mas por que tem um carbono com ligação simples aqui, sendo que a gente está vendo só ligações saturadas? Porque, como eu falei anteriormente, nós vamos aplicar também essas regras para a isomeria óptica, que está no capítulo 17. Lá não serão carbonos insaturados, tá? Serão carbonos como esse daqui do primeiro exemplo aqui, ó, que eu estou circulando, passando o mouse. Então, não deem muita atenção a esse aspecto agora, mas fica atento à regra, porque também se aplicará a ele, tá bom? Então, ó, quanto maior o número atômico de um átomo substituinte, diretamente ligado ao átomo de carbono, maior será a sua prioridade. Então, quando todos os grupos forem diferentes, eu vou ter que dar prioridade. Se forem átomos, ó, veja, todos são átomos, não são grupos, não são outras cadeias carbônicas, né? Então, se forem átomos, tudo bem? Eu vou separar a prioridade desses átomos por número atômico. Então, aqui de cara eu sei o seguinte, ó. Se eu olho para esses caras aqui, o flúor, se não me falha a memória, ele tem um número atômico de 9. Então, ele vai ser a minha prioridade número 4. Tudo bem? Eu acho que eu posicionei até errado aqui, porque iodo e bromo... Isso mesmo, deixa eu trocar aqui. Porque eu acabei posicionando errado. Nesse caso não teria como, né? Então, ó, vamos lá. A gente viu aqui que o flúor tem a menor prioridade. Então, se eu olho, como que eu sei que ele tem a menor prioridade? Venho na minha P-table. Venho na minha tabela periódica. Família dos halogênios, então, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. Flúor, cloro, bromo e iodo. Então, o flúor tem um menor número atômico, seguido do cloro, do bromo e do iodo. Beleza, então se eu tenho que analisar por número atômico, eu tenho que vir na tabela periódica para procurar o número atômico do cara. Então, eu vi que o flúor é o 4, porque dentre esses elementos que estão aí, ele tem o menor número atômico. Seguido do cloro, então aqui fica o 2, prioridade 2. Seguido do bromo, 3. Por último, ó, eu estou fazendo o contrário. Por último, o iodo, tá? Opa, errei aqui rapidinho, peraí. Desculpa. Seguido da prioridade 3, é porque eu estou fazendo na ordem contrária e eu me embolei. Prioridade 2, porque tem o flúor tem o menor número atômico de todos, 4. Entre o cloro, iodo e bromo, o cloro tem o menor número atômico dos 3. Então, ele depois do flúor, ele é o menor, né? A menor prioridade. Seguido do bromo e, por último, o iodo. Beleza, então agora eu tenho as prioridades dos meus grupos representados aqui por esses números que eu coloquei. Como que eu determino um isômero cis ou isômero trans? O que eu faço? Traço o plano imaginário de simetria.
Beleza? E aí verifico. Os grupos de maior e menor prioridade, eles estão como? Do mesmo lado do plano? De lados opostos do plano? Então, perceba o seguinte, ó. Nesse caso aqui, os grupos de menor prioridade, que são o flúor e o cloro, e os de maior também, iodo e bromo, eles situam-se em lados opostos do plano. Logo, esse daqui é um isômero trans. Se eu quiser fazer o isômero cis, eu mudo a posição aqui de um com o outro, né? Então, eu mudo o cloro com o iodo, por exemplo. Ou o bromo com o flúor, tanto faz. Cloro. E aqui o iodo. Então, agora, ó, grupos de maior prioridade do mesmo lado do plano e de menor prioridade também do mesmo lado do plano, nós temos um isômero cis. Alguma pergunta aqui? Não, né? Então, quando são todos grupos diferentes, eu observo, a princípio, o número atômico desses grupos. Beleza? Então, dos elementos que formam esses grupos. E aí eu separo a prioridade por número atômico. Segunda regra. Tem mais. Segunda regra. Se dois ou mais átomos, sempre tem, né? Se dois ou mais átomos ligados ao grupo de referência tiverem a mesma prioridade, é necessário que se tenha um critério de desempate. Então, por exemplo, claro que eu estou criando uma molécula totalmente aleatória, tá bom? Provavelmente ela não existe, porque isso daqui que eu estou fazendo está tão instável que eu acho que até no primeiro contato com o ar ela explodiria. Tá bom? Então é só uma ideia aqui. Então perceba o seguinte. Esse daqui, deixa eu só melhorar isso aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui, né? C6H5, o que está aqui? Sabe, né? Sabe que molécula é essa aqui? Sabe não? Então pesquisa aí. Eu também não vou falar não. Vou mesmo não. Então procura aí o que é isso aqui, porque ó, é uma escrita importante isso aqui. Representa um composto orgânico importante. E normalmente, quando a gente trabalha com isomerias, nós representamos a estrutura desse composto dessa forma, utilizando a sua fórmula molecular. Então é muito importante que você saiba o que representa isso aqui, tá? Então, atenção. O que é, professor? Pesquise. Vem de um composto orgânico importante. Tá? Pesquisa. Então, olha só. Se você reparar agora, você vai perceber o seguinte. Isso é um carbono. Isso é um carbono. Isso também é um carbono. E isso também é um carbono. Percebe? Percebe que ali existem todos os átomos que estão ligados a eles são carbonos, mas os grupos são todos diferentes, não são iguais. E aí? O que eu faço? Quando os átomos que estão ligados diretamente aos meus carbonos que contêm a dupla ou do carbono do ciclo são todos iguais, eu não posso fazer a ordem de prioridade por número atômico, porque todos apresentam um número atômico, o mesmo número atômico. Então, como que eu determino a prioridade desses grupos? Da seguinte forma,
você vai analisar. Todos os primeiros átomos que estão ligados aos meus carbonos com dupla são iguais, né? São átomos de carbono. Então, como é que eu desempato esses caras? Eu vou analisar o que está ligado em cada um desses átomos de carbono. Quanto mais coisas e quanto mais dessas coisas forem diferentes, ou vou pegar e melhorar a minha fala. Vou analisar o que vem depois dos átomos, ou seja, o que está ligado em cada um desses átomos de carbono? O que está ligado a esses grupos que estão situados aí nos meus carbonos com dupla? Eu vou analisar os elementos que vão vir depois. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho um hidrogênio, tenho mais um carbono e mais 3 hidrogênios, né? Na verdade, 2 aqui. Beleza. Então, quer dizer, aqui é carbono, hidrogênio. São 2 átomos de carbono e 5 átomos de hidrogênio. Se eu olho aqui, esse carbono aqui só está ligado a apenas mais um, ou mais um assim, né? Mais 3 hidrogênios. Então, esse grupo aqui é formado por um carbono e 3 hidrogênios. Já esse grupo aqui de baixo, ele é formado por 6 átomos de carbono e 5 átomos de hidrogênio. E esse outro grupo aqui, ele é formado por um átomo de carbono, seguido de 2 átomos de oxigênio e 1 de hidrogênio. Então, eu percebo o seguinte. Dentre esses elementos que estão aí, né? Dentre esses compostos que estão aí, as estruturas, se eu analisar o que vem depois de cada uma delas, eu tenho que levar em consideração... deixa eu ver se essa fala de volume atômico vai servir para isso aqui. Volume. Não sei se eu posso falar volume. Tá, eu vou falar isso. Volume atômico for maior. Então, ó, é o que está dizendo aqui. Nesse caso, estende-se a comparação dos átomos que estão diretamente ligados aos substituintes empatados. E a partir dessa comparação, determina-se as prioridades. Então, olha lá. Ó. Por que esse cara aqui, ó, todos os átomos de referência, no caso, tem átomo igual, pois em tese haveria o empate. Para desempate serão observados as diferenças mais próximas aos átomos, que é o que eu estou falando. Deixa eu ver se ele dá uma fala melhor aqui. Ó. Na figura 2, o átomo de carbono indicado pela cor verde, então aqui, ó, nessa figura 2, o átomo de carbono indicado pela cor verde, ele está ligado a 3 outros hidrogênios apenas, igual um que a gente tem ali, tá? Então, ó, logo, este átomo é o de menor pontuação, logo é o que confere menor prioridade. Essa pontuação tem a ver com... o número atômico, tá? Dos átomos que estão ligados a esses grupos, tá? Então, veja bem, ó. Se eu olhar aqui para esse primeiro modelo, para esse carbono aqui, eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio é um número atômico de 1. Então, quer dizer que quando eu analiso ele em detrimento dos outros, ele acaba sendo o menor. Então, a prioridade é 4. Por quê? Porque eu tenho um carbono e aqui o volume atômico é muito baixo, são 3 átomos de hidrogênio apenas, tá? Além disso, a quantidade e também o número atômico influenciam na prioridade. Logo, ele é o de menor prioridade, por quê? Porque é um carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio somente. Esse daqui, se você olhar, eu poderia escrever ele da seguinte forma, ó. Esse grupo aqui ele poderia ser reescrito da seguinte forma. É a mesma coisa, só está escrito na fórmula molecular. Se você olhar para esse grupo aqui, ele é muito similar a este, alterando algumas características. Por exemplo, ele contém agora 2 átomos de carbono e ele contém 5 átomos de hidrogênio. Então, quer dizer que, nesse caso aqui, o volume atômico é um pouco maior, só que
ele está ligado a 5 átomos de hidrogênio. E como ele tem mais um carbono, ele passa a ser a prioridade 3. Por que eu vou explicar aqui agora? Ó. Só tem 2 átomos de carbono. Diferente desse cara aqui, que tem 6. Então, o volume atômico, a quantidade de átomos é maior. Logo, mesmo ele tendo apenas carbono e hidrogênio, como todos os outros 2 que eu coloquei aquela hora, o volume de átomos nele é maior, tem mais carbonos, tem mais hidrogênios. Logo, ele é a nossa prioridade 2. E por que que esse cidadão aqui ficou com a prioridade 1? Porque, diferentemente dos outros compostos, das outras moléculas que estão ligadas aos carbonos com dupla, diferentemente delas, esse carbono aqui está ligado a outros 2 átomos de oxigênio, conferindo uma coisa, número atômico maior do que os demais. Se você olhar o número atômico dos outros, só tem carbono e hidrogênio, é 6 e 1, 6 e 1. Aqui já é 6 e 8. Né? O número atômico do carbono é 6 e do oxigênio é 8. Logo, o que está ligado ao carbono, né? Um dos elementos que está ligado ao carbono, tem maior número atômico que os demais. Aí já mata a prioridade número 1. Bom, como que eu determino o isômero cis ou trans desse composto? Traço o plano de simetria. Grupos de maior prioridade em mesmo lado do plano. Então, aqui a gente tem um isômero cis. Então, é o que ele fala aqui, ó, nessas regras. Ó. Na figura 2, o carbono indicado pela coloração verde está ligado a 3 átomos de hidrogênio, que tem número atômico igual a 1. Logo, é o carbono que tem 6, mais um elemento que tem número atômico 1, né? 3 hidrogênios. Comparo. Já o carbono número 2, são 2 átomos de carbono. Então, quer dizer, carbono 6, 6. Opa! Já aumentou o número atômico comparado com o hidrogênio do outro. Então, ele tem maior prioridade em relação a esse grupo. Então, cada um dos carbonos indicados pela cor rosa, aqui, ó, está ligado a outros. Olha lá, está ligado. Esse daqui está ligado a mais um carbono e esse daqui está ligado a mais outro carbono. Então, eu tenho que verificar o que vem depois deles, né? Qual deles tem o maior volume de átomos? Ó, é o que ele fala aqui, ó. Cada um dos carbonos tem 2 hidrogênios e há um outro carbono. Veja que esses carbonos estão empatados, mas ganha o primeiro de cor verde. Veja que estes carbonos estão empatados, mas ganham do primeiro, porque tem, né, um maior volume de átomos. O carbono indicado pela cor azul está ligado a 2 átomos de hidrogênio e a 1 de oxigênio, que é esse cara aqui. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Logo, olha só. Logo, o fato de estar ligado ao oxigênio já confere a esse carbono uma maior pontuação. Por quê? Porque se eu olhar ali, o oxigênio é o que tem o maior número atômico de todos os elementos do composto. Logo, se tem um carbono ligado a um oxigênio, aquele carbono com oxigênio acaba tendo a prioridade maior, justamente porque o oxigênio está presente nele ali. Ah, professor, mas se tiver outro elemento, compara o número atômico. Que outro elemento é esse que está ligado ao carbono? Compara o número atômico e o volume de átomos. Agora, ó, é preciso desempatar, que agora vem o que eu estou falando de volume. É preciso desempatar os carbonos de cor rosa, né, que são esses 2 aqui, da figura 2. Como que eu desempato? Então, olha só. Cadê? Aqui. Seguindo na cadeia carbônica, então, se eu olhar a cadeia carbônica, percebe que o carbono indicado pela cor amarela está ligado a 3 hidrogênios. Enquanto no outro segmento, o carbono indicado pela cor cinza está ligado a 2 hidrogênios e a um outro carbono. Então, ó, o carbono de cor amarela está ligado a 3 hidrogênios e o carbono de cor cinza, é o que eu estou falando de volume, né? Está ligado a mais um carbono e mais hidrogênios. Então, se eu comparo o volume, né, a quantidade de átomos, eu
percebo que esse carbono aqui, esse grupo aqui de baixo, que foi o que aconteceu no nosso modelo ali, ele tem um maior volume, ele tem maior quantidade de átomos. Logo, ele tem uma maior prioridade. Olha só o que ele vai falar. Ó. Portanto, o carbono cinza tem maior pontuação e confere ao grupo ao qual está inserida a vantagem do desempate. Por quê? Tem um maior volume. Então, quer dizer, se tudo que está ligado aos meus átomos de carbono, com dupla ou no ciclo, forem carbonos e hidrogênios, eu vou desempatando eles, e forem diferentes, respeitando o critério, é claro, eu vou desempatando eles por meio do volume. Quem tem mais carbono? Quem tem mais carbono e hidrogênio ao mesmo tempo? Quem tem mais carbono e hidrogênio? Beleza? Então, dá prioridade, pererê, e você vai ter ali, conforme a gente fez aqui no nosso modelo, grupos com prioridades, traço plano e defina o isômero cis-trans, tá bom? Outras regras. Essas regras aqui, elas já são um pouco mais específicas para a isomeria óptica. E eu gostaria, essas daqui, então, ó, não é bom nem falar, na verdade, sobre elas. Então, ó, para nós, por enquanto, até chegar no capítulo 17, nós vamos estudar até a regra 2, que ela se aplica muito bem. Deixa eu ver a regra 3, tenho ligações múltiplas, tais ligações são hipoteticamente replicadas. Tá, o que ele fala aqui, ó, é o seguinte. Se houver substituintes que têm duplas ou triplas ligações, porque pode acontecer isso, né? Moléculas com duplas ou triplas. O que a gente faz? Nós vamos transformar, olha só o que ele faz, ó. Ele vai quebrar as ligações duplas e triplas, tá? Então ele vai quebrar as ligações duplas e triplas, fazendo o seguinte, ó. Tais ligações são hipoteticamente replicadas para cada um dos átomos ligados a eles. É importante lembrar que as estruturas obtidas são hipotéticas, pois se trata apenas de uma regra para determinar a prioridade dos substituintes. Ó, você tem aqui um substituinte vinila, que são átomos de carbono ligado com dupla ligação. Olha que interessante. Cada dupla ou cada tripla ligação, ela vai ser transformada em átomos de carbono. Então, por exemplo, ele pegou uma dupla ligação aqui, uma das duas, e transformou ela, ó, em 2 átomos de carbono. Ele rompeu a insaturação e ligou e transformou esta insaturação rompida em átomos de carbono. Ah, e se eu romper uma tripla? Você bota mais 2. A dupla ganha 2 e a tripla ganha mais 2. Então, quer dizer, é só ficar atento a romper as ligações. Beleza? Por exemplo, assim, ó, talvez fique difícil de visualizar, mas é isso aqui, ó. Opa. Aqui é o local de ligação. Então, ó, eu vou romper a dupla e vou imaginar que essa dupla se transformou em 2 átomos de carbono. Mas isso aqui, ó, é hipotético. Ah, e se for uma tripla? Mesma coisa. O meu substituinte tem uma tripla ligação. É um substituinte isso aqui. Aqui tem e aqui tem um hidrogênio. Né? Aqui é a ligação com a cadeia carbônica. Então, vou romper uma. 2 carbonos. Vou romper outra. Deixa eu... 2 carbonos. Beleza? Lembrando que isso daqui é apenas um, digamos assim, uma reestruturação da molécula para identificar as prioridades, tá? Isso daqui, na verdade, é uma dupla, é a ligação dupla, ou é a ligação tripla, né? Ela foi transformada, ó.
Ela foi transformada nesses carbonos. Beleza. Feito isso, o que eu faço? Faço o seguinte. Determine a prioridade dos substituintes ligados ao carbono assinalado com o asterisco da molécula. Tá, beleza? Aí tá aqui aquele carbono com dupla. Ó. Aí assim, ó, você percebe o seguinte. Perceba que quando eu fiz aquilo, ó, rompi a dupla ligação, transformei a dupla em 2 átomos de carbono, né? Cada rompimento você transforma em 2. E aí agora eu vou dar prioridade aos grupos. Se eu olho aqui, o cloro tem a maior prioridade porque ele tem um número atômico, então leva em consideração os números atômicos, tá? A princípio. Beleza. Agora eu tenho que comparar. O hidrogênio, sempre que tiver um hidrogênio, já coloca direto na última prioridade, porque ele tem um menor número atômico, então ele sempre vai ficar na prioridade 4, tá? E aí eu faço o seguinte, comparo os 2 grupos de carbono. Se eu comparo os 2 grupos de carbono, como aquele modelo anterior, por isso que eu falo que a regra 1 e 2 são as principais. Se eu tenho como comparar, né, as 2 sequências de carbono, verde, sim e marrom, aqui, eu percebo por que esse grupo aqui ficou com a maior prioridade. Porque quando eu analiso ele em detrimento do verde, né, comparo ele com o grupo verde, ele tem um maior volume de átomos. Olha lá, são 4 carbonos e 3 hidrogênios. O grupo verde são 2 carbonos e 5 hidrogênios. Então, quer dizer, eu tenho um maior volume de número atômico aqui, nessa região. Por isso que ele ganha a prioridade 2. Ah, e por que ele não está falando o que é cis e o que é trans? É porque aqui ele está aplicando, eu não sei por que ele está colocando exemplos de isomeria geométrica. Ou geométrica não. Isomeria óptica. Tá? Então fica atento a isso. Bom, essas 2 regras aqui, elas são mais aplicadas, né? Digamos assim, para isômeros ópticos e a gente vai ver depois, tá? E aí a gente chega no seguinte, ó. Não tem a nomenclatura. Eu não vou pedir você para dar nome de isômeros assim, não, tá? Na verdade, nem o ensino médio vai pedir. Isso daqui é para quem vai fazer algum curso mais pesado, que às vezes eles colocam isso. Mas não tem aquela nomenclatura que eu falei anteriormente? Cis-trans. O nome cis e o nome trans, eles podem ser substituídos por letras E e Z. Então é importante identificar. O que a letra E e o que a letra Z significam? Não vou falar o significado da sua palavra, né? E e Z, tá? E significa oposto, é uma palavra em alemão que eu não vou saber pronunciar. E Z significa junto, que também vem de uma palavra alemã que eu também não vou saber pronunciar. Então, E e Z vão indicar se é o isômero cis ou se é o isômero trans. Como? E indica o isômero trans, estão em lados opostos. Então, por exemplo, se você tiver lá um nome do composto, igual esse aqui, E, 1 bromo, 1 cloro, 2 iodo, buteno. Esse E aqui no início do nome significa que você está diante de um isômero trans. Ele é geométrico e trans. Esse Z significa que é um isômero cis. Então pode aparecer cis, 1 bromo, 1 cloro, 2 iodo, 1 buteno, 1 eno, but 1 eno, ou eu posso colocar simplesmente Z, 1 bromo, 1 cloro, 2 iodo, but 1 eno. Então, as terminações Z e E são utilizadas para indicar Z, isômero cis, e isômero trans. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver o que tem para cá. Nada, nada, nada. Nada. Ok. Alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa? Pontuar alguma coisa? Não? Não? Tudo ok? Beleza?
Beleza, beleza? Então vamos lá. Nenhuma dúvida ali? Não? Então, ok. Vamos lá. O composto, vamos fazer algumas atividades aqui. Eu vou liberar vocês também para não ficar com a aula muito extensa. O composto responsável pelo aroma de jasmim é representado pela fórmula estrutural plana a seguir, na qual algumas ligações químicas são indicadas por setas numeradas. A ligação que apresenta isomeria geométrica é a... Precisa? Você já consegue bater o olho e ver onde que vai ter a isomeria geométrica ali? Não? Então vamos lá. A gente tem vários locais, ó. E ele já foi indicando justamente os locais que o cara vai falar assim, pode ser, ó. Todos os locais têm alguma coisa. Aqui é uma dupla, aqui é o ciclo, aqui tem outra dupla. Aqui já esquece o 5. Por que eu já esqueço o 5? Porque ele está indicando um local que tem ligação simples. Não acontece. Não pode. Tá? Então aqui não há ocorrência de isomeria geométrica aqui. Pode ser que aconteça aqui no ciclo, no 4. A 2 também não é, porque ela é uma ligação simples. Tá? Pode ser que aconteça aqui no 4, ó, nessa região, aqui ou aqui. É a número 1 eu já elimino. Por que a número 1 eu já elimino? Porque essa dupla ligação aqui, ó, ela está ligada apenas com o oxigênio. Então, não respeita o nosso critério. Lembra sempre disso, ó. Né? Eles têm que ser diferentes a partir do plano de simetria. Se você traça um plano de simetria aqui, ó, se eu quisesse fazer em cima da linha ali, eu não faria. Você percebe que não tem como isso aqui acontecer. Logo, é impossível ter aqui no 1. É impossível ter no 1. No 2, porque é uma ligação simples. E no 5, porque é uma ligação simples também. Então, a única possibilidade aqui, pessoal, já vou adiantar logo, é aqui na 3. Fácil de perceber. O 4 tem um problema. Olha só. Beleza. Tem os carbonos aqui. Ó, aqui tem uma coisa diferente. Aqui tem todo esse grupo aqui. Só que aqui a gente tem H e H. Opa, minto. Aqui tem um H só. E um C aqui. Então, basicamente, no carbono número 4, a gente vai H, isso. No carbono número 4, a gente não vai ter a ocorrência de isomeria geométrica nessa região aqui. Agora, quando você analisa o carbono número 3, olha só para o 3 aqui, para a ligação dupla. Ó, é um carbono, dupla, H, H. Esse carbono aqui está ligado a tudo isso, ó. Então, eu vou chamar isso aqui de G, sei lá. Então, está ligado a G. E também está ligado a isso aqui, ó. Esse aqui, que é o C2H5. Então, olha só, é diferente, diferente. Respeita os critérios, ok. Então, número 3. Alguma pergunta aqui? Alguma pergunta? Não?
A margarina é obtida por meio... Não. Não, tranquilo, né? Show. Então, a margarina é obtida por meio do processo de... do processo de hidrogenação de óleos vegetais. Durante o processo de hidrogenação parcial dos óleos, átomos de hidrogênio, a gente vai ver isso, são adicionados às duplas ligações dos triglicerídeos, formando, além dos compostos saturados, ácidos graxos praticamente ausentes no óleo original. Dois isômeros que se formam estão representados na estrutura 1 e 2. A ingestão do isômero representado na estrutura 2 pode aumentar o risco de doenças coronárias. Além disso, várias pesquisas demonstram também o efeito do carcinógeno, desse ácido graxo. Jesus, para de comer margarina, hein? Estrutura 1 e 2. E aí o seguinte, considerando as estruturas 1 e 2, pode afirmar que a isomeria que acontece entre eles é... Que isomeria você está estudando aqui? Isomeria de posição? Você está estudando a isomeria geométrica, então... Não precisa nem ler. Mas aí fica fácil também, ó. Carbono com dupla. Se você olhar, ó, tem um hidrogênio aqui. E aqui tem outro hidrogênio. Então, ó, carbonos com dupla. Grupos iguais em lados opostos do plano. Lembra que a gente traça um plano entre os carbonos que tem dupla para verificar se ocorre ou não a isomeria. Ocorre. Grupos iguais em lados opostos do plano. Então, aqui a gente tem o isômero trans. Logo, esse daqui de cima, ó. Se você reparar, perceba como a estrutura tá. Olha que interessante. Perceba como ela é feita, como ela é escrita. Ela já leva você à interpretação do plano. Olha só como a estrutura foi feita. Parece que tem um plano cortando esses carbonos. Olha lá. Ó. Aí você consegue perceber certinho que os dois hidrogênios estão para cima. Aqui você percebe certinho que os grupos, né, de maior volume estão em lados opostos do plano. Dá para perceber bonitinho. Tem várias questões que já deixam ela assim bonita, só para você perceber a posição mesmo, tá? Então, aqui a gente tem o isômero cis e embaixo a gente tem o isômero trans. Então, a isomeria geométrica. Beleza? Vou fazer mais um e aí eu paro nos outros lá, porque senão não vai dar tempo. Eu não quero chegar muito longe, não. Anotei, deixa eu apagar isso. Olha só, considere os compostos. But2-eno, a gente viu que o but2-eno já aqui, ó, já pegando o gancho, que é esse cara aqui que a gente fez ontem, ó. O but2-eno, ele tem isomeria cis-trans, né? Então, vamos lá ver o que ele fala aqui. Pente-1-eno, 2,2 dimetil ciclopropano e ciclobutano. Já adiantando, se for só ciclo, se só tiver assim, ciclopentano, ciclobutano, ciclohexano e mais nada, só o ciclo, nada mais, esquece que não pode acontecer isomeria geométrica em compostos exclusivamente assim, cíclicos não substituídos. Vou colocar dessa forma. O que são compostos cíclicos não substituídos? São aqueles em que o composto está com sua fórmula normal. Então, por exemplo, é diferente do composto número 3, ó, que é 1,2 dimetil ciclopropano. Então, eu já sei que no ciclopropano tem duas coisas substituídas ali. Já no de baixo, que é o ciclobutano, que é esse cara aqui, ó, o ciclobutano é isso, ó, pessoal. Tem hidrogênio para cá, então por isso que eu falo que só for ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, não tem isomeria geométrica apenas nesses nomes. É preciso que haja ramificação, grupos substituintes ligados ao ciclo para que possa, talvez, ocorrer isomeria geométrica. Ó, impossível. Então qualquer coisa que tiver dessa forma aqui, ó, ciclopropano, butano, pentano, ciclohexano, ciclooctano, somente ele puro, esquece, não pode ter. Por quê? Porque você vai ter só hidrogênio e carbono ali ligado, então não tem como ter coisas diferentes. Agora,
É diferente desse cara aqui, ó, que é o do ciclopropano. Então, ó, ciclopropano é isso aqui. Deixa eu botar aqui do lado. Ciclopropano. Isso é um ciclopropano. Se fosse só ele, não tem isomeria geométrica. Não pode ter, ou não tende a ter. Agora, é 1,2 dimetil. Então, quer dizer que tem, no carbono número 1 tem um CH3, e no carbono número 2, que pode ser esse ou esse daqui, eu vou colocar aqui embaixo logo na base, só para ficar melhor. Tanto faz, a análise é a mesma. No grupo CH3, ó, 1,2. Agora sim, é um ciclo e ele está substituído. Então, ciclos substituídos têm possibilidade, sim, de isomeria geométrica. Bom, aqui a gente já percebe que tem um hidrogênio, olha lá, ó, corta, já temos um isômero aqui. Esse daqui tem isomeria geométrica. O Bush 2N a gente viu também. Então, aparece apenas no composto 1, ocorre todos no composto, ocorre somente nos isômeros 2 e 3. Aqui, ó, letra D. Aparece somente nos compostos 1 e 2. O Bush 2N a gente viu ontem, né? Então, ó, muita atenção a isso. Porque às Gustavo, vezes... Oi. e esse 2 do Pentium N? Por que que não pode? Oh, eu nem fiz, desculpa, Maria. Nem pulei, literalmente eu pulei. Deixa eu ver. Vamos ver. Pente 1N. Vamos escrever? Pente 1. Então tá aqui. 3, 4, 5. Você já vê aqui, ó. Não pode. Percebeu por que não pode? Não? Ó. Pente 1N. Agora sim, ó. Então esse grupo todo aqui tá ligado ao carbono. São 3 carbonos. Eu vou só... Não vou botar os hidrogênios não, tá? Só vou botar os carbonos. Então são 3 carbonos que estão aqui. Ai, Jesus. São 3 carbonos. E aqui eu tenho um hidrogênio aqui embaixo, né? C3H37. Acho que é H7. Isso aí. Então percebe por que não tem, Maria? Ó, aqui são iguais. Então desrespeita aquele nosso critério, né? Que tem que ser diferentes. Aqui respeita, mas aqui não. Então como não tem... Aqui não tem como eu fazer cis ou trans, né? Não dá para fazer essa análise. Logo, não tem por isso. Entendeu? Beleza? Pessoal, a 3 e a 4, eu vou... Ou a 3 e a 4. As outras, que é a 4 e a 5, eu vou deixar para fazer depois com vocês, tá bom? Nas outras aulas. Aí a gente vai fazendo. Tentem fazer ela, porque leva um pouquinho mais de tempo para fazer, tá? Na verdade, nem tanto, mas tentem fazer elas. Eu não vou arrastar muita aula para não ficar cansativa. Tentem fazer elas em casa e qualquer dúvida vocês me procurem aí nos chats, no MSN, ó, no WhatsApp. Eu estou muito ruim essa semana. Eu comecei a semana achando que eu estava na terça-feira. No WhatsApp e tal, para a gente ir tirando as dúvidas. Beleza? Deu para pegar tranquilo? Belezinha? Se alguém falou alguma coisa no chat Isso, é o benzeno, Murilo. Você falou desde 10 e 8. Aquela estrutura aqui, ó. Boa, Murilo. Nem tinha visto o chat, ó. É o benzeno, tá? Nesse caso aqui é um fenil. Tá? C6, Jesus, ó. O benzeno vem disso aqui, ó. C6H6. Então, toda vez que você vê C6H2, C6H4, provavelmente é a molécula de benzeno, provavelmente não, é certeza, é a molécula de benzeno substituído os seus hidrogênios, né? São 6. Então, por isso que vai reduzindo o número de hidrogênios, ó lá. C6H6. Cortei um hidrogênio para ligar esse cara na cadeia, ó. Então, C6H5. Cortei 2 para ligar outra coisa. C4, C6H4. Entenderam? Beleza? Então é isso. Eu estava falando, não estava compartilhando a tela. Isso aqui, ó. Tá? Aqui tem hidrogênio.
Então, substituir 1 para ligar na cadeia C6H5. Beleza? É isso. Pessoal, para quem tiver ok, né? Já foram saindo mesmo todo mundo. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula amanhã. Tchau.